Hoje, o Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Arcanjo tem o prazer de conversar com o Exu Morcego. Claro, Exu. Laroye. Seres da noite, seres que vagam na noite. Aqui está Exu Morcego, conhecido como Exu Morcego. Vivido nas ilhas Carpátias e conhecedor da magia da noite, sempre busquei na sombra e na escuridão, no silêncio, a vida e a noite. Uma das funções nossa que você perguntou é controlar o Vale das Sombras, da noite e da escuridão. Os morcegos são aves incompreendidas, mamíferos voadores, que polarizam a terra e são incompreendidas porque são sincretizados com as gárgulas e com os demônios da noite. Mas a função dos Exus morcegos é cuidar, é andar no Vale das Sombras, nos sombras da morte. As pessoas perguntam para mim, Exu Morcego, o que é suicídio? Por que as pessoas se suicidam? O que é o suicídio? O que causa para o espírito esse sofrimento imposto pela alma? Não podemos julgar as pessoas. Os desgostos, as tristezas, as melancolias da vida, às vezes atira as pessoas nessa escuridão profunda. E eles são jogados no Vale das Sombras. E ali, você quer que eu pare, moço? Não? Porque às vezes, eu estou comentando agora do suicídio. A Europa é o lugar que mais acontece suicídios. E os jovens também partem pelo suicídio. As pessoas desencantam com a vida e fogem da vida. E onde vão parar? No Vale das Sombras. Lá o espírito permanece com muito sofrimento e dor. É muito triste você ir no velório de um suicida. Você já foi? Já. Na Idade Média, os espíritos suicidas não podiam passar da igreja. A Igreja Católica predominava naquele tempo. Quando morria alguém, o corpo, o padre, era dado a extrema-unção, o corpo passava pela igreja. O espírito suicida, não. Eram degolados, eram amarrados, porque havia muito medo deles se tornarem, voltarem como espírito da escuridão, como seres das trevas. Então, nós controlamos essa energia no outro lado. Nós controlamos a energia, por isso que chamamos Vale das Sombras. A função dos morcegos é esta. Porque se esses espíritos saem desequilibrados para o mundo, eles geram muito transtorno. Até mesmo, se for um espírito, por exemplo, de uma criança, o espírito não tem idade. Para o suicídio? É. Se uma criança suicida com 12 anos de idade, aqui na Terra. Tudo é avaliado pela espiritualidade. Tudo é avaliado pela espiritualidade, pelos acontecimentos. Tudo é avaliado. Porque nós temos casos de suicidas, né? Em todas as áreas da sociedade humana. Suicídios. Há suicídios porque as pessoas eram ricas, perderam dinheiro, se mataram. Ou porque tinha muita fama e muito dinheiro e se suicidam. E você vê muito disso. Depressão. Rapazes, sim. Então tudo é avaliado na espiritualidade. Tudo é avaliado. É uma coisa que a pessoa precisa estudar. Precisa entender o Vale da Sombra da Morte. As pessoas ainda marginalizam o espírito do suicida. O Vale da Sombra do suicida. O que sofre o suicida. Realmente ele sofre. Mas a bondade do Criador um dia recolherá eles também. Eu lembro, este aparelho, estava vendo com ele. Ele, quando eu me aproximei para trabalhar com ele provavelmente tinha 14 anos, 15 na época em que eu passo
para aproximar do mental dele. No centro em que ele frequentava, no terreiro, havia um amigo dele também. E esse amigo, ele tinha o que você chama de estado depressivo mental. E uma certa noite, esse rapaz atira na cabeça. E vem e morre. Esse aparelho, então, acredito, que reza para os suicidas pedindo para o amigo. Um certo tempo depois, ele levantou à noite para ir na cozinha tomar água. Quando ele chegou, o amigo estava sentado no sofá, na cozinha. O amigo estava sentado, o amigo dele tinha um problema que ele vivia contorcendo as mãos. O amigo estava com a mão e ele perguntou a esse amigo pelo nome. Meu amigo, está tudo bem com você? Ele falou, estou bem. Estou bem, Jacob, estou bem. E ele perguntou ao amigo dele, como é o lugar que você está lá? Ele disse, o lugar que eu estou lá é tão bem, que a cor das flores é luminosa e fica por cima. É um lugar maravilhoso. E o aparelho continua perguntando, mas fale mais de lá. Ele disse, eu não posso falar mais. Então, senhores, não é tão destruição. O Criador do Universo entende o sofrimento da humanidade. O suicida, ele na verdade, ele está interrompendo ou é o karma dele cometer o suicídio? Isso é uma pergunta muito apropriada, porque ele nasceu com o karma de passar por certas necessidades e ele teria que passar pelas necessidades. Então a fraqueza leva muitas vezes ao suicídio. Uma senhora, um pai, tendo uma única filha, ela cai num processo de uma enfermidade muito grande. E o pai faz orações o tempo todo, promessas, e tudo que é possível para intervir para a salvação da vida da filha. E os espíritos que ouviam as preces chegavam e falavam com o Criador, o Espírito Regente, olha, e nós vamos lá, conversamos com ele, para que ele possa entender o processo da filha, mas ele não consegue aceitar. Ele disse que daria até a própria vida em troco da filha. Então a espiritualidade, vendo que não tinha mais jeito, devolveu a saúde à filha. A menina ficou muito bonita, cresceu. Aos 16 anos, vivendo com o pai, ela se apaixona por um rapaz. E por amor suicida. Então você vê que às vezes tudo na lei de Deus é como você disse. Não era, ela era para partir naquela idade. Mas a prolongação da vida era para evitar o suicídio. Porque o suicídio causa um transtorno muito grande, rapaz. Porque depois você vai ter que repor aquilo que você danificou no órgão físico. Aí você vai nascer com a deficiência que você causou. Porque é a compensação de Deus. O milagre não existe na maneira que os humanos veem o milagre. O milagre é compensação. Você está aqui na Terra para evoluir, não para ser aliviado. Se você terá que passar por um processo, você pode ser aliviado, mas você tem que cumprir a lei. Então o suicídio é uma transgressão muito grande da lei. É logicamente que tudo é avaliado por Deus e tudo é recompensado. Mas nós, como guardião do Vale do Suicida, nós controlamos para que eles não saiam de lá, para que até arrependimento se equilibre para se interagir de novo na lei de Deus. É muito, como eu disse, complicado entender o suicídio, mas é assim que ocorre. Porque até mesmo, eu digo, uma menina de 12 anos que aconteceu lá na cidade, né? Daí às vezes o pai e a mãe falam como que Deus permitiu que isso acontecesse. Ela suicidou com 12 anos. Isso, a pergunta. 12 anos suicidou essa menina. A menina, o corpo tinha 12 anos, o espírito milenar. Então o corpo tinha 12. Ela veio na Terra e desencantou com a vida. Ela estava no segundo estágio de reencarnação. O Criador do Universo, como eu disse para você, é respeitado o livre-arbítrio. Se ninguém impediu que ela suicidasse, é porque estava no karma dela passar por isso, nesse caso. Porque as pessoas confundem milagre com legislação.
É o que ocorre com nós que trabalhamos na legislação, espírito de legislação de lei. As pessoas querem burlar algo que tem que passar. Então as pessoas têm que se preparar para essa verdade. Porque nós não podemos burlar o que está no destino de todos. E o suicídio se estende mundialmente a países do mundo que é muito grande. Então o vale do suicídio, no outro lado, é imenso para preparar as pessoas. E aí é que nasce, rapazes, pessoas com diversas doenças congênitas. Como que o Criador do Universo, em todo poder e bondade, permitiria que o espírito nascesse com grandes deficiências físicas? É uma agressão que ele teve e tem que recompensar. Porque por mais, senhores, que os senhores querem mudar, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então nós, do Vale do Suicida, os morcegos, trabalhamos observando a humanidade. Há um certo encanto e desencanto. Quando você conversa com Exu Elegbara, como está conversando comigo, e quando está conversando com Exu de consulta, ele está conversando com você, de outra forma. Mas no caso meu, eu venho para esclarecer este pequeno detalhe. A partir do momento que você entra no estado, como se diz, depressivo, fala, eu vou me matar, eu quero morrer, você já abriu um portal lá de baixo já. Aquelas entidades do mundo inferior começam a rodear você. Aí entra a função nossa, de proteger a pessoa para não cair na escuridão. Então, mesmo que for, como a gente diz aqui, da boca para fora, na hora da raiva, do nervosismo, eu queria morrer, né? O dia que eu morrer você vai sentir falta. Não se deve falar isso. Isso, na verdade, a espiritualidade entende, né? Que é um desajuste seu, que você não falou aquilo também de todo o coração. Você falou movido por um sentimento. Eu digo por um sentimento. Eu digo é quando você parte para o ato em si. Porque você já imaginou quanto de suicídio ocorre por segundo no mundo? Muitos. E nós, espíritos dessa linhagem que socorremos, esses espíritos levando a eles, pelo sofrimento que eles têm, para não ser abusado pelos magos da escuridão. Os magos gostam de usar esses espíritos. Às vezes tornam eles dependentes deles para fazer o mal. Usam do mental desses espíritos para fazer o mal às pessoas. Então nós socorremos e encaminhamos esses espíritos. Então temos que nos precaver quanto a essa necessidade. Isso, meu caro amigo, vocês que estão fazendo esse trabalho de luz, que é um trabalho de luz de vocês, esclarecer a humanidade. É importante que vocês façam isso. Para que Exu saia desse patamar que colocaram Exu. Aquele ser com as mãos fechadas, que bebe, fuma e fala só na trivialidade do corpo. Porque o corpo volta ao pó como era o Espírito a Deus que o deu. E Exu tem que preocupar em evoluir a humanidade. Então esse é o processo nosso. Isso nós viemos para isso. E para isso vocês foram criados. Porque e que vocês falam aqui é centro de Umbanda esotérica São Miguel Arcanjo. Você sabe que Miguel Arcanjo é o anjo da alma, o anjo da vida, é o anjo exorcista. E ele jamais deixaria que vocês usassem esse nome dele para ludibriar as pessoas. Enquanto existir uma espiritualidade séria, comprometida com a verdade, uma Umbanda que nasceu com o caboclo das 7 encruzilhadas. Porque qualquer tempo desse, eu acredito que vocês ainda receberão ainda a visita de Manuel, de Miguel de Malagrida, de Gabriel de Malagrida, que é um dos espíritos que passou também pelo fogo para trazer a verdade. A Umbanda precisa ser o que a Umbanda é. A Umbanda é luz, a Umbanda é verdade. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Muito. Agradecemos. Muito boa noite e que as aves noturnas proteja.